Salve, salve, audiência querida. Estamos de volta mais uma vez com mais um episódio do podcast Mercado e Feiras. Estamos chegando para levar tudo que você precisa para o teu negócio crescer cada vez mais e, com certeza, recebemos muitas orientações, muitos ensinamentos com os nossos entrevistados. E hoje tem um entrevistado sensacional. Eu sou o Léo Fernandes, radialista, jornalista, prontinho para falar com você. E você quem é? Eu sou a Ana Cláudia Sacomani, jornalista e radialista, prontinha para falar com você. Ah, que bom. Então tá muito ótimo. E hoje quem que você preparou para o nosso Olha, programa? entrevistado hoje bala, viu, Léo? Pela Pela segunda vez, segunda isso que eu ia vez, falar nosso isso. programa, a gente quer agradecer tanto o entrevistado como a sua assessoria. Toda a Nós assessoria. estamos recebendo hoje o Paulo Otávio Pereira de Almeida, que é o diretor executivo da UBRAF. Obrigada, o mais conhecido como PO. Nosso querido Nosso PO, querido né? PO, obrigada por ter aí aceitado o nosso convite. Imagina, obrigado a vocês pelo convite. E o BRAF, para você que ainda não sabe, é a União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios. Nosso querido PA. PO. PA, PO, IA, PA. IA. Não, é PO, PA. Paulo Otávio Pereira. Então Então acertou. eu errei, ficou legal, né? Acertou. PO, querido, você aqui de volta. Obrigado. Isso para nós é uma honra. Significa que você gostou da primeira, né? Nossa, foi muito bom. A gente sempre quando tem essa oportunidade de conversar sobre um Sim, assunto mais claro. a fundo assim, é muito interessante mesmo, E a né? gente fica muito feliz com isso, viu? Imagina. Mas, Paulo, muita gente nova vem chegando. Vamos se apresentar para essa minha audiência aí. Quem é esse grande homem? Então, eu sou um profissional de marketing, escolhi trabalhar na área de eventos. Inicialmente, a minha carreira foi marketing em produtos de consumo e televisão por assinatura. Depois, eu migrei para a área de entretenimento, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com shows, espetáculos da Broadway, essas coisas. E nesses últimos 15 anos, ou seja, incluindo a pandemia, mais especificamente na área com foco em eventos com a geração de negócios, né? Que seriam feiras, Sim. congressos, eventos corporativos. E aí, desde 2023, fui convidado para ser o diretor executivo da associação, né? A associação que reúne hoje 100 associados e que nós temos toda a cadeia de valor representada, ou seja, nós temos empresas que promovem feiras e congressos, que são os promotores, como eu falo. Existem também os locais, os recintos onde essas feiras acontecem, que a gente genericamente chama o termo em inglês venues, entendeu? Sim. E alguns fornecedores especializados que nos ajudam a ter uma visão completa da cadeia de valor. Ou seja, são empresas que fazem credenciamento, empresas que provêm segurança para eventos, empresas que provêm gerador, energia. Sim. Então tem uma sequência para a gente então entender que esse grupo de 100 empresas, hoje eles representam entre 80% e 90% dos eventos com foco na geração de negócios que ocorrem no Brasil, né? Então nós estamos falando de uma associação nacional, né? Uma associação que tem uma história, uma credibilidade muito grande. O ano que vem comemoraremos 40 anos. Maravilha. Então, provavelmente a terceira vez já temos aqui um assunto, né? Que será os Sim, 40 com anos da certeza, UBRAF, com né? certeza. E é isso, são, só para vocês terem uma ideia, na cidade de São Paulo, né? Somente na capital, na cidade de São Paulo, no ano de 2024, 8 milhões de pessoas participaram de eventos com foco na geração de negócios. Então a gente está realmente falando numa atividade econômica muito forte, né? E esses números eu falei só da cidade de São Paulo. A gente ainda não está, nós estamos trabalhando para ter esses números nacionais, né? Ainda não estamos presentes em todos os estados, estamos ao redor de 19 estados, então eu estou fazendo esse trabalho de ampliar tanto o número de associados como a abrangência de onde eles estão, porque esse tipo de evento acontece no Brasil todo e a gente precisa medi-los para que depois a gente, porque, né, o que você não mede, você não gerencia, né? Então a gente está na fase de iniciar essa, vamos dizer, con- condensar todos esses números a nível nacional para que a gente possa mostrar para o poder público a força que esse setor tem.
certeza. Maravilha, pode fazer. Não, e é um mercado que cresce, e o mercado agora também híbrido, né? Sim, sim, Porque que não vai acabar. Depois da pandemia, sim. acabou surgindo esse segmento, mas o presencial, né, O que eu posso Bel? dizer é o seguinte, é que isso que a gente está falando, que seria, vamos dizer, você ter um encontro imersivo presencial e você poder amplificar isso por tecnologia, isso antes da pandemia já era disponível, tá? Isso já Uhum. existia. O Zoom foi inventado bem antes da Bem pandemia, antes. tá? Então, o que aconteceu foi que durante a pandemia, talvez uma grande parte de profissionais desse setor tenha, por necessidade óbvia, Claro. se aproximado mais da tecnologia, mas a tecnologia já estava disponível antes da pandemia, o que vale uma discussão aqui, né? Porque na realidade a tecnologia não veio para substituir, em hipótese nenhuma. O que eu vejo é que substituiu durante a pandemia, por razões óbvias, Claro. e depois agora é uma alavanca, é uma Ferramenta a ferramenta, mais, né? é um amplificador, é uma Uhum. coisa para você ter como mais uma das ferramentas que você tem à disposição. E a questão também da segunda edição da feira, Da né? feira da Experience Expo. Isso que vai acontecer agora em 8 e 9 de dezembro, né? Essa já foi uma grande alteração, a isso. mudança. Primeiro, o evento ele é itinerante, tá? Então ele se propõe a não ser no mesmo lugar todos os anos. Obviamente que com 100 associados, Uhum, a gente tem espaço aí para Sim, sim. rodar isso, com né? certeza. Então no primeiro ano a gente foi um dos primeiros eventos a inaugurar ou reinaugurar o Distrito AMB, né? Sim. Um dos principais pontos de referência para eventos, não só em São Paulo, no Brasil, mas na América Latina, com certeza. Sim. Então a gente fez lá durante 2 dias com o apoio e o patrocínio da GL Eventos. E esse ano, então, a gente, na itinerância, mudamos então para o Expo Center Norte. E então o Expo Center Norte vai sediar no dia 8 e 9 de dezembro no Pavilhão Azul. É importante a gente dizer que a mudança de data foi estratégica porque a Isso. gente quer otimizar a agenda das pessoas. Vocês imaginam que quem visita a Experience Expo são os organizadores de eventos. Então, com certeza, eu não posso fazer Fazer numa isso época onde próximo. os organizadores estão Com trabalhando. E certeza. como eles estão trabalhando na grande maioria do tempo, vamos chamar o ano comercial, né? Sim. Ou seja, dezembro não, janeiro não, fevereiro um pedaço, o resto do ano é O ano resto do ano comercial, eles estão comercial. trabalhando. Eu fiz na última semana de julho, que é aquele momento de transição entre férias escolares Férias. e o início do segundo semestre. Teve 90% de aceitação, o que é muito bom, mas não foi 100, né? Uhum. Infelizmente, eu tive alguns associados que falaram, olha, não vou poder participar, porque estou organizando, estou produzindo, enfim, Preparando. estava Se trabalhando, preparando. e a gente acha que agora essa mudança para a primeira semana de dezembro, ela acaba levando para um congraçamento de final de ano, certo? Sim. É Sim, uma sim. época que eu fui verificar também a agenda dos eventos, não tem nenhuma feira correndo nessa semana, então certeza que todos os 7 pavilhões da cidade de São Paulo, pelo menos, estão iniciando. É um período até de reforma que esse pessoal utiliza para manutenção e tal. Então, acho que dessa vez eu busco 100% de aprovação. Com Tive 90, certeza. quero o 100. E tem mais um fator, né? Porque a gente também, otimizando a agenda, a gente quer fazer com que as pessoas se sintam atraídas a visitar. Então foi possível a gente fazer uma parceria. Isso foi, vamos dizer, uma possibilidade feita através da equipe do Expo Center Norte, Uhum. que organiza também nessa mesma época o Prêmio Caio, né, que seria Sim, o sim. Oscar Prêmio do Caio. setor, né? Isso, Isso. né? Então, o Oscar do Participamos. setor vai acontecer no dia 8 à noite e o evento acontece dia 8 e E 9. 9. Então, é uma feliz coincidência de datas, porque a gente sabe que o Prêmio Caio, pela sua relevância e 25 anos de história, atrai pessoas que participam do Brasil todo. Com Sim, E o certeza. evento também é aberto, gratuito, o Experience Expo para todo mundo do com Brasil certeza. todo. Então foi uma grande coincidência para a gente fazer essa união, entendendo que é uma união operacional, então nós estamos dividindo custos entre os eventos, que acontecem Com os dois certeza, claro. dentro do mesmo pavilhão azul, mas são eventos independentes comercialmente. Então, as estruturas comerciais são distintas. Mas isso eu acho que mostra já uma das tendências que a gente está vendo no mercado de eventos com foco em negócio,
que é você ter alianças estratégicas, você fazer parcerias, você poder dividir espaços, equipamentos, propósitos entre marcas, que isso de alguma maneira otimiza recursos, otimiza agenda, otimiza recursos, né? Então, acho que isso demonstra que esse setor de eventos tem uma forte possibilidade de se adaptar, entendeu? Eu não tenho assim uma data no ano que eu desejo fazer. Eu estou descobrindo qual é a melhor data do ano para fazer, porque eu estou conversando com a audiência, e isso é fundamental. Não adianta eu ter vontade ou Sem achar que o dúvida, dia Entendi. 15 de sim, setembro é um dia sim, bonito, Bonito, né? porque é o dia do evento, ou coisa que o valha, sim. entendeu? Mas daí as pessoas vão falar: ó, mas eu não posso ir, eu estou Me- trabalhando. Mesmo com a pesquisa, não tem feira, se você tomou um cuidado com Isso. isso, né? Ele vai ser um termômetro para o terceiro E o evento, né? terceiro, com certeza. Para Ah, sim. você. Ah, sim, porque primeiro a gente vai ampliar o número de expositores. Na primeira Sim, edição eu tive 65 marcas participantes, o sim. que para uma primeira edição eu já achei muito Boa, bom. boa. E agora eu estou ampliando para 100 marcas. Beleza. Então, e a gente teve 2.800 visitantes, participantes, Na e primeira. agora, na primeira, e agora eu estou ampliando isso para Isso. 3.500 no 500. mínimo. Então, assim, É estamos um trabalho, é construindo um uma trabalho. história, tal, é Isso, a isso. segunda edição agora, né? Acho que o importante de dizer também é que ele não é um evento da Associação UBRAF, porque senão ele se chamaria Expo UBRAF, Sim. né? Com Seria certeza. tão óbvio quanto isso. Mas não é. Então a gente está realmente fazendo um trabalho de costura para que ele e de parcerias, para que ele seja visto como o evento do setor de eventos. Existem outros, sim, existem outros, não é uma coisa exclusiva, Sim. mas é importante que a gente tenha o maior número de apoio de associações, entre elas a Sim. UBRAF. Eu estou num papel agora de, vamos dizer, fazer o avião levantar voo, porque alguém precisa fazer isso, Sim. Com né? Mas certeza. a minha intenção é que exista um envolvimento de outras associações, tanto do ponto de vista das marcas que participam, do conteúdo, e acho que o que mais demonstra isso é que tanto visitantes quanto expositores não precisam ser associados da UBRAF. Obviamente que aqueles que são Era a minha associados da pergunta. UBRAF têm algum tipo de benefício, mas se você não for associado da UBRAF, tanto visitante gratuito, é só se credenciar, quanto expositor, não tem problema se você não for associado. O que a gente está provendo é o que a gente chama de solução pré-pronta ou turnkey em inglês, né? Sim. Ou Sim. seja, a gente já entrega o stand pronto para as pessoas. O patrocinador ou o expositor simplesmente precisa enviar para mim um arquivo com a logomarca Marca. dele. E aí E aí eu você. já customizo e ele chega lá 1, 2 horas antes com o seu computadorzinho, os seus cartões, quer levar uma balinha para Sim. botar ali no stand e tal, Alguma coisinha, né? faz Um parte, não? Um amendoinzinho. Faz parte, amendozinho uma também. balinha, Aí é claro. só chegar e já está pronto. Essa é uma coisa também que a gente está falando muito, né? Que é facilitar a participação das Com pessoas em certeza. eventos presenciais. Porque às vezes as pessoas pensam que a logística de se fazer isso é complexa, e ela é realmente complexa. Agora, nós, como organizadores, não podemos transferir a complexidade para quem vai participar. Com Quem certeza. vai participar tem que ser simples. Eu vou mandar um link para a pessoa no WhatsApp, ela vai colocar as principais Dados. informações dela, vai tirar uma foto, reconhecimento facial, vai poder entrar no evento gratuitamente. E o expositor, o máximo que ele tem que fazer é escolher o tamanho e a localização do stand dele Sim. e, de novo, me mandar um logo por e-mail ou até por WhatsApp e eu já vou entregar o stand pronto para ele operar. Então, assim, é uma coisa simples, né? Você escolher, tomar a decisão de participar, Sim, tem que sim. ser uma coisa É que Ele. um você planejamento, né? não tenha muito problema para fazer, tanto o expositor quanto o visitante. E se for numa data, vamos dizer assim, ideal, primeira semana de dezembro, então assim, aí a chance da gente ter Pode ser as maior. pessoas, 100 marcas e 3.500 visitantes é maior, é isso. Eu achei a data até interessante, porque as festas, depois do dia 15 e 20, isso, logo no Isso, o comecinho, eu recesso acho que já começa a partir a daí, né? segunda Mas, semana tem uma tendência de ter muita gente também de férias, que acabaram as isso, aulas, exatamente. e aí tem aquela coisa do Exato, congraçamento, e o exato. almoço, e o amigo secreto, a gente Certo. sabe como funciona, né? Mas na primeira semana, Sim. que é 8 e 9 ali, Não vai eu ter ainda tanto acho que problema. assim,
não posso dizer que não vai ter ninguém de férias, mas acredito que as pessoas ainda estão trabalhando. Pelma, você falou ainda há pouco que cadastrado ou não da UBRAF, mas a importância de ser cadastrado, qual a importância para o empresário, né, que o empreendedor está inscrito na UBRAF? É porque, vamos dizer assim, quando a empresa é associada ao BRAF, a Experience Expo não é a única oportunidade que ele vai ter de conversar com os Sim, ele teria associados. outra. Sim. Existem outras durante o ano, né? Por exemplo, agora nós vamos organizar o que a gente chama de CEO Weekend. Então, os associados e os seus Final de CEOs, a semana. gente faz no fim de semana, reúne. Aí existem visitas técnicas, existem visitas a lugares específicos, existem missões internacionais. A gente vai agora no início de julho visitar a Expo Osaka no Japão, que é uma daquelas feiras mundiais que acontecem a cada Sim. 5 anos. Sim. Nós estamos num grupo de mais ou menos umas 20 pessoas indo para o Japão para fazer visitas técnicas, ou seja, nós não vamos ser o visitante tradicional. Nós vamos, além de visitar a feira, nós vamos ter a oportunidade são 160 estandes de 160 países. É uma grande feira mundial, né? E aí nós vamos ter a possibilidade de fazer, vamos dizer, uma visita específica, VIP, Sim. ou backstage, vamos chamar assim, no estande do Brasil, no estande da China, estande do Japão, estande da Alemanha e estande da França. Então nós vamos ver o que esses países prepararam. Sempre ali Sim. tem lançamento de tecnologias, novas formas de você organizar evento. Então, a Experience Expo dentro do calendário do ano Sim. é uma delas. Se você não for associado, você pode participar da Experience Expo. Porém, das outras atividades Não vai durante ter o Não ano, vai acesso. poder. aí você precisa ser associado. Certeza. Tá certo. Tá Agora certo? tem também um diferencial que é o Congresso. Sim. O Congresso Fala um pouquinho Então, o sobre o Congresso, Congresso. essa também foi uma mudança que a gente fez, porque na primeira edição a gente utilizou, o Congresso foi, vamos dizer, não foi gratuito, a gente cobrou, porque existe a visitação, a Expo, vamos dizer assim, é um Confexpo, como eu falo, é uma conferência junto com uma exposição. A Sim. exposição são os stands, a conferência, palestras e debates. Então, a gente cobrava para você participar da conferência. Eu tomei a decisão porque eu acho que nós somos uma organização sem fins lucrativos. Sim. Então, no final, eu vi que eu acabei criando uma barreira para disseminar o conteúdo. E eu não preciso disso, né? Realmente eu Sim. preciso disseminar o conteúdo. Então eu coloquei que o congresso vai ser simplesmente o credenciamento para a feira, e como vai estar integrado no mesmo espaço, tanto a exposição quanto o congresso, eles vão ocorrer dentro do mesmo pavilhão azul. Sim, Não sim. existe uma movimentação para você sair do pavilhão. É Você vai ter mesmo. que se movimentar lá dentro, entre os estandes e os palcos, Sim, onde sim. isso vai acontecer. Então, também achei que seria, no mínimo, não muito elegante ficar, a pessoa já está lá dentro, ou ficar controlando o acesso Sim, para um sim, lado, sim, para o sim. outro, tal. Não, eu já sei quem é, a pessoa está interessada. Tanto você pode conhecer todos os estandes, como eu disse, até 100 estandes presentes, como um dos 4 palcos que a gente vai ter. Na realidade, 4 palcos e mais 2 áreas de conteúdo. Então, são 6 locais, vamos dizer assim, dentro do Pavilhão Azul, onde vão existir palestras e debates com assuntos relevantes para o setor. Algum tema assim que você já pode adiantar aí para o nosso público? Olha, uma coisa que a gente está vendo, inclusive essa é uma característica do evento, como eu falei, eu entrego o evento para os expositores já pronto, certo? Eu tenho Sim. 3 empresas montadoras que são minhas parceiras para E, fazer isso, né? A CA7, a Triarte e o Grupo de Eventos. São Certo. 3 montadoras bem renomadas no mercado, Claro. e cada um deles está demonstrando o seu sistema construtivo, que é o seguinte, o evento, você já utiliza o alumínio, entendeu? Você já utiliza coisas pré-fabricadas que são prazo. montadas e com certeza reutilizáveis e recicláveis. Então esse é um dos pontos do evento. 100% dos nossos estandes serão reutilizados e reciclados, né? Então isso eu chamo de sistemas construtivos, tá? Então, Sim. essa já é uma grande tendência que está ocorrendo no setor. Você está Ah, tendo essa oportunidade de melhorar a eficiência e a sustentabilidade através do oferecimento de sistemas construtivos, porque depois que você fecha o contrato com uma feira,
qualquer, você daí vai ter que contratar uma montadora, você vai ter que Sim, se preocupar com o stand. Então, eu acho é que verdade. esse tipo de transferência de responsabilidade tá se alterando isso. Então, os promotores estão cada vez mais pensando em oferecer soluções customizadas já prontas. É mais ou menos como se você fosse no McDonald's, entendeu? Sim. E Aham. pedisse, ó, eu quero o número um. Em vez de ter que fritar a batata, abrir a garrafa de Coca-Cola, limpar o alface, cortar o tomate, que evento é isso, né? Você tem um montão de coisa para fazer. Mas se você vai lá, escolhe um, o dois e o três e já sabe que vem tudo prontinho para você. É mais ou menos isso. Pode ficar Inclusive, à vontade. a Arena Sustentabilidade também. Nossa, Fala foi um um pouquinho. sucesso a Arena Sustentabilidade, porque a gente colocou na Arena um formato que eu chamo de roda de conversa. Ou seja, não Sim. existe o palco italiano, onde a pessoa está num púlpito e as Aham. pessoas estão sentadas na frente. Esse é o formato que eu chamo de palco italiano. Não, a gente coloca realmente as pessoas em volta de quem está falando, uma roda de conversa. Isso torna o ambiente mais próximo, mais íntimo, mais Sim. descontraído. Então a gente acha que assuntos que tenham assim uma necessidade de a gente desenvolver muito no setor, sustentabilidade e tecnologia, eu tomei a decisão de fazer então duas arenas de conteúdo, que na realidade são as rodas de conversa, para que as pessoas possam tirar as dúvidas. Porque uma coisa é você estar assistindo uma palestra e você vê lá o diretor da empresa falando um Sim, montão de sim. coisa bacana, tal. Eventualmente no final você até pode fazer uma pergunta, mas não é daquele jeito, né? Porque quando você vai para uma roda de conversa, eu falo, é quase como se fosse uma consultoria gratuita, né? Com Porque você certeza. vai estar ali, você tem uma dúvida, você tem um ou dois experts ali falando, e você pode, pô, mas no meu caso foi isso que aconteceu, eu queria saber o que vocês acham, tal. Então, muito mais próximo. E essa é outra tendência que a gente vê no setor de eventos, tá? Muito bom. Os eventos sendo, ao invés de se ficarem buscando quantidade, Oferecer qualidade, Oferente né? oferecer qualidade. qualidade. E, infelizmente, a qualidade, salvo alguma coisa de tecnologia, você Sim. consegue fazer isso numa escala menor. Ok, nós estamos falando aqui numa escala de 3.500 pessoas, que não é uma escala minúscula. Mas, vou dizer, eu não tenho pretensão que esse evento, daqui a 10 anos, vamos dizer assim, tenha 50 mil pessoas. Não é essa a missão desse evento. Esse evento tem que ser visto como um local de troca de ideias, de você ter se inspirado, de você ter conhecido novos Sim. fornecedores, eh, ter tido a oportunidade de conversar com parceiros que eventualmente você não teria contato, e isso você consegue nessa magnitude aí de 500, 1.000, 1.500. Eu acho que até 5.000 pessoas você consegue fazer um evento presencial onde as pessoas tenham esse tipo de relação. Acima de 5.000 metros, eu acho que já vira uma coisa já um pouco mais pasteurizada. Eu não estou dizendo que esses eventos acima de 5.000 estão errados, cada evento tem a Tem o sua seu Sim. a sua propósito, né? proposta, o seu formato, como eu falei, esse é uma Confexpo, é uma mistura de conferência e exposição, então eu acho que o quanto mais a gente conseguir manter essa escala que eu estou te falando aí, abaixo das 5.000 pessoas, melhor será para quem expõe, melhor será para quem visita, porque fará Com contatos de certeza. mais qualidade, contatos mais profundos do que simplesmente trocar um cartão ou olhar um produto novo. Eu proponho que essa que como é um setor que gera negócios, a gente tem que fazer isso ser verdade. É não só Certeza. gerar negócio, gerar contato, gerar Sim. inspiração, gerar network. E em Certeza. setembro, o Rio Grande do Sul tem um grande presente, né? O Tem. que vai acontecer? Você tem aí? Eu falo aqui. Fala aí. Eu falo, claro que eu falo. Rio Grande do Sul, de 9 a 10 de setembro, É uma novidade também, né? vamos ter a nova edição do curso da ESPM, onde vai acontecer gestão e eficiência em feiras. Isso, vamos dizer, Isso. essa é uma outra oportunidade, como eu te falei, Que né? tem o. Assim, uma associação do setor tem que disseminar conteúdo, né? A Com nossa função certeza. fazer com que as pessoas que sejam associados conheçam quais são as tendências, quais são Sim, os E a problemas. capacitação também, Exato. né, capacitação profissional, né? A profissional, capacitação Então, claro. essa é uma profissional. novidade para esse ano. Eu fiz, então, uma parceria com uma universidade aqui de São Paulo do setor de marketing, que é a ESPM, SPM. entendeu? E aí nós estamos agora, no mês de junho, fazendo um curso fechado
para os associados da UBRAF. Olha que beleza. Então, esse vai acontecer aqui em São Paulo, de Já formato. tem data? Já tem data, mas esse é fechado. Esse é só para Esse é só para para os quem é associados, associado. né? Aí, obviamente, que é uma associação nacional e eu estava participando de uma reunião, um associado justo, vamos dizer, com toda a razão do mundo, falou: Poxa, mas eu levar os meus funcionários para São Paulo para participar de um curso presencial custa mais caro do que se esse curso acontecesse na minha cidade. Por que que esse curso não acontece na minha cidade? E eu, como gosto de boas perguntas e bons desafios, Claro. conseguimos estruturar o primeiro desse curso, vai acontecer na cidade de Porto Alegre, onde já existem alguns associados lá. E aí, esse curso a gente vai abrir também para não associados na região. Então, a gente tem lá o Convention Bureau de Porto Alegre e ele vai nos ajudar a fazer isso. E esse modelo, então, se provado com sucesso, e eu tenho certeza que irá se provar com sucesso, é a intenção da UBRAF levar esse curso para outras cidades do Brasil. Nós temos associados na maioria das capitais. Como eu te falei, são 19 estados. Então, a ideia é levar esse curso para fazer essa capacitação, porque quando você trabalha com eventos, e vamos dizer, nessa minha experiência em feiras dos últimos 15 anos, você tem cursos que são muito bons, mas eles são muito básicos. Eles ensinam, por exemplo, você a organizar um evento. Então, você tem ótimas referências para fazer isso, como o Senac, por exemplo. Tem cursos espetaculares no Senac, mas eles são básicos. Eles falam sobre você organizar o evento, o que precisa, né? Toda aquela parte mais estrutural. Já agora, a gente fazendo os cursos que eu estou fazendo com a SPM na UBRAF, seria mais ou menos se você fosse um aluno de pós-graduação. Então, não é mais avançado. mais avançado. Pessoas que não conhecem a gestão de eventos vão se sentir perdidas nesse curso, porque esse curso fala sobre aspectos que a pessoa precisa ter, eu diria, no mínimo 5 anos de experiência em gestão de eventos de médio para grande porte. Porque nós vamos falar de revitalização de proposta de valor, otimização de tecnologia em eventos, e se a pessoa não tiver essa vivência, então, e aí... Até atendimento a cliente Exato. também, né? Então, assim, isso é importantíssimo. E isso foi uma coisa que eu vi, não existia, pelo menos com o conteúdo que a gente imagina correto, esses cursos um pouco mais avançados. Então, daí que surgiu a necessidade de a gente se associar. Vou fazer uma parceria com uma universidade como a ESPM, entendeu? Porque tem um lado também, a UBRAF não é certificadora dos cursos, né? Até poderíamos ser, mas nós não somos do MEC, do Ministério da Educação, né? Não é Instituto de Ensino. Exato, né? Então a SPM então nós vamos fazer um curso e aqueles que participarem do curso terão um certificado, um diploma, enfim, da SPM para comprovar que participou desse curso com tantas horas e com tantos assuntos que foram discutidos. Perdão, porque está até dentro do contexto, entre os vários temas, me chamou a atenção o gerenciamento de crises. Perfeito. E eu queria muito que você esclarecesse um pouquinho Então, o que vem a ser essas crises. Vamos lá, você está organizando um evento, né? A gente teve, infelizmente, recentemente, no ano passado, aqui em São Paulo, um problema num evento de grande porte, onde a estrutura de um dos stands no local, infelizmente, não sei se não foi bem planejada, ou não sei se ela não aguentou, enfim, existiu ali a queda de um stand. Ele caiu durante o evento. Agora, você se prepara para um evento, às vezes 1 ano, 2 anos, para um evento que tem 2 ou 3 dias de duração. Se acontece uma coisa dessa, você como promotor, você tem que saber a gestão, porque você tem a crise que, nesse caso especificamente, tiveram alguns feridos, mas foram, graças a Deus, feridos de menor, vamos dizer, menor risco, assim. Então, você tem que ter toda essa parte de entender que necessita de uma equipe no local, você precisa fazer a transferência, você precisa entender o que aquilo foi, a implicação do seguro, você precisa fechar a área, você precisa comunicar isso para o mercado para dizer que aquele incidente não impactou na continuidade do evento. Então, tem uma série de atividades que, se as pessoas não tiverem preparadas para isso, né? E, infelizmente, evento
vem da palavra eventualidade, né? Ou seja, a coisa acontece e você não tem Não gestão. tem como. Pense em São Paulo, um evento que você está fazendo e acontece uma chuva muito forte, um alagamento, né? Ou acontece, às vezes, um bloqueio de rua por um problema, ou por um acidente, ou por uma greve, que seja. Se você não estiver preparado para atuar em cima disso, você vai arruinar o seu evento. Com certeza. E todas as pessoas não querem arruinar o seu evento. Você está investindo, como eu falei, tempo, dinheiro e dedicação para 2, 3, 4 dias de evento, você precisa ter isso tudo muito preparado, tudo muito detalhado, com uma lista do que você precisa fazer. E, infelizmente, a gente é positivista, né? A gente trabalha com o sucesso, com que vai dar tudo certo, tal, mas a gente Mas sabe que não é eventualidades bem assim, acontecem, né? Sim, Você sem sabe que dúvida. se acabar a luz, sabe assim, são coisas que você precisa saber o que fazer naquela hora. Então, esse é uma das aulas vai ser sobre gestão de riscos. E vocês têm acompanhado lá, já estamos próximos, né? Setembro está logo aí. Como é que está lá a lotação, a procura? Então, a semana alguém passada. perguntou o número de É, vagas. A gente está fazendo um curso para 20 pessoas, você pode 20. imaginar, lá em Porto Alegre é só para 20 Ah, pessoas. ok. A gente eu tive sexta-feira a confirmação de 5, uma empresa confirmou 5, e eu tenho agora essas próximas semanas, então as inscrições estão abertas, né? É uma necessidade que a gente viu também não criar turmas muito grandes, e por uma questão vamos dizer, da ementa, da parte educativa, acadêmica, que a Certo. ISPM aporta, a gente tomou a decisão de fazer, então, o curso somente presencial, porque a gente acredita que existe uma interação daí entre grupos de trabalho que vão Sim. fazer trabalhos, enfim, na sala de aula, e que se fosse híbrido, a gente acha que as pessoas que estão à distância não teriam a mesma experiência daquelas pessoas. Então, são 20 pessoas presenciais, por enquanto, 5 confirmadas, e teremos em outras cidades, graças a Deus. Nós vamos interromper um pouquinho a nossa entrevista. Você sabe que a gente está voando alto, né? Muito. Olha, Belo Muito. Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, Manaus, né? Manaus. E interior de São Paulo, Bauru, Barretos, Bebedouro, Votorantim aí perto de Sorocaba, muita gente. E entre elas, aqui de São Paulo, um empresário viu, adorou e entrou em contato conosco. E nós vamos saber o que é que aconteceu resultado deste contato. É um jovem empresário e como é que você se chama? Olá, tudo bom? Me chamo Henrique Bezerra, sou da Infinity Solution. Eu quero apresentar para vocês uma parte dos nossos equipamentos de conectividade. Entre eles está a Starlink, que nós temos desde a geração 1 até a mini Starlink. Temos também toda a linha de internet 5G, seja ela outdoor ou indoor. Também trabalhamos com internet dedicada e internet via rádio. Mas hoje o foco é apresentar algo inovador para expositores e eventos em hotéis, que é a nossa maleta chamada Infinity X7. É algo inovador para eventos em feiras, para expositores e eventos em hotéis também, garantindo mais confiabilidade e uma internet segura do início ao fim. Além da nossa maleta, o serviço de Wi-Fi é feito com Wi-Fi 7, dando mais garantia e estabilidade no seu evento. Quer conhecer um pouquinho mais? Siga nossas redes sociais, Infinity Solution do Brasil. Esse é o Henrique Bezerra. Obrigado a você pelo carinho, obrigado a toda a tua equipe, né, Ana Cláudia? Com certeza, Eles receberam a nossa equipe lá de uma maneira maravilhosa e a gente fica muito feliz e estamos no caminho certo, né? Com certeza. Eu quero falar um pouquinho mais dessa empresa, porque você precisa saber a importância da Infinity Solution Internet Profissional. Gente, para eventos de alto nível, você precisa contar com a Infinity. São 23 anos de referência em conectividade para feiras, eventos corporativos e hotéis em todo o Brasil. E mais, hein? Soluções robustas para garantir a estabilidade e performance em transmissões ao vivo e demandas intensas. E mais ainda, estrutura de rede fixa ou temporária de acordo com o porte e o perfil do evento. Monitoramento em tempo real para garantir a segurança da conexão. A Infinity garante internet onde outros não conseguem entregar. Gente,
A Infinity atende São Paulo, Rio de Janeiro e mais, em todo o território nacional, não é isso? Isso Quer mesmo. fazer contato? Quer conversar lá com o Bezerra, com o Henrique Bezerra e com a equipe? Anota o WhatsApp aí. Você tem? Vamos lá, Tenho, vamos lá. capricha. 11 99780 6656. E também Sim, o através Instagram. do Instagram também. Infinity Solution do Brasil. Então, mais uma vez, né? Muito obrigado a você por confiar esta grande marca aqui no nosso podcast. E somos parceiros a partir de hoje. Não vamos parar mais, Não né? vamos parar mais. Henrique, nosso abraço. Nós queremos Grande abraço. outro café daquele, viu? Café da manhã. A equipe já me perguntou. Marca Mas, logo lá né? que atenção, que maravilha. Que empresa bem organizada, Bem né? organizada, bem Tudo estruturada. arrumadinho, responsáveis. Eu conversei com eles sobre pós-venda, porque o nosso problema no Brasil é uma coisa chamada pós-venda, é muito, muito devagar. Você vê na televisão reclamações, É verdade. o Reclame Aqui é lotado, mas por quê? Vender é fácil, mas dar a garantia, O dar atendimento. o atendimento, o suporte pós. para essas pessoas é que é complicado. Eu perguntei para o Henrique, teu pós é em tempo real. Acontece assim, assim, assim. Então, para você que mexe com feiras, tá aí. Ou eventos, enfim. E outra coisa, ele tem um monte de. A gente vai trazer na próxima. Equipamentos. Um monte de equipamentos e as empresas que ele atende. E são empresas poderosas. Por quê? Porque o seu trabalho é poderoso. Infinity Solution Internet. Vou convidar ele para Isso ser mesmo. expositor da Experience Mas X. olha Tem que que estar lá, certeza. né? bacana, Paulo. Tem que estar lá. Adoraria Tem que estar lá, que você exatamente. Esse é fizesse. o tipo da empresa que a gente vê como expositor. Mas olha porque que boa certeza. notícia, se você é né? organizador, você quer exatamente conhecer o que está tendo disponível Com aí, certeza. entendeu? Você tem Ele que tem ter. uma caixa lá que ele está lançando. É Olha, uma- Sim. Wi-Fi de última geração, mas enfim. Perfeito. E Tudo de hoje geração. não tem evento sem tecnologia, Não sem tem, internet, ele é né? provedor da internet, ele que Perfeito. promove. Então é Tem equipe incrível, né? técnica também que. Sim, Nossa, perfeito. então tudo, você. Mas aí tá aí, ó, o Rick, já aconteceu. O diretor executivo da UBRAF vai entrar em contato com você, que nós Com vamos certeza, passar, vamos lá. e vai convidar você. Nós estaremos com você lá, participando desse grande evento que acontece no Expo Center Center Norte. Norte, Pavilhão Azul. Pavilhão Azul, 8 e 9 de 8 e 9 de dezembro. dezembro. Uma Tá? segunda e uma terça-feira. Ai, que maravilha, não tem Terça-feira. coisa melhor. Tá bom, Henrique? A Coisa boa melhor. notícia já aconteceu para você e você vai mostrar teu trabalho para quem realmente entende e que vai te abrir grandes portas, né? São 23 anos, não são 23 23 dias, né? anos, 23 anos. Nós estamos conversando Aliás, com um que tem mais de 40, né? Entende tudo de feira, mas é muito bom saber que alguém se preocupa. Quando eu vi que você apresenta o curso para atendimento ao cliente, é porque você vê alguma deficiência, talvez, nessa prestação de serviço lá dentro da Então, feira. como é um setor de serviço, né? E a gente sabe que existe rotatividade das pessoas, Sim, infelizmente, né, sim, faz sim, parte de sim, qualquer, sim. né? Você precisa ter certeza que o que foi aprendido não é perdido, eu falo, né? Você não pode perder isso. sim, Então, sim. quando você às vezes pega alguém que está começando a fazer alguma coisa, ou entrou recentemente no setor, é importante que ele tenha uma referência para entender, olha, os parâmetros mínimos são esses, tá? Então, eu acho que muito mais, essa capacitação, eu falo, também pode ser vista como uma atualização para algumas pessoas, Bacana, né? lógico. E aí uma atualização que a pessoa tenha certeza que o que ela está fazendo vai ser vista como boa, porque às vezes a pessoa fica sem critério. Assim, eu tenho um evento com 3.500 pessoas. Sim. Quantas catracas eu preciso colocar de acesso? Isso. Quantas pessoas Para que não haja tumulto. Quantas pessoas eu otimizo para fazer isso? Qual é o tamanho da conexão com a internet que eu preciso ter? Então, eu tenho certeza que se a pessoa está organizando, essas dúvidas surgem e a pior coisa que pode acontecer é essa pessoa se parametrizar pelo custo, falar, eu vou colocar uma catraca, Sim. vou colocar 2 pessoas e acho que vai dar certo. Então, a gente acredita que quando a gente faz essa atualização e essa capacitação, a gente passa os parâmetros mínimos que a pessoa pode utilizar. Evidentemente que vai ser uma questão de escolha de custos. Se a pessoa não quiser porque achar que não tem dinheiro, porque é caro, é outro problema. Mas se você quiser olhar do ponto de vista operacional para que o teu evento tenha a melhor entrega possível, a gente está criando esses parâmetros. Acho que isso é como é que eu posso dizer, um conhecimento coletivo, né? Que é uma coisa que a associação se propõe a fazer.
Que bom, fica à vontade. Não, porque o gerenciamento de crises acho que é um diferencial, porque ninguém se preocupa, que nem você comentou agora há pouco. Assim, Não é que a crise gente se preocupa, a gente não quer que aconteça, não né? quer que aconteça, exatamente. E assim, a última das coisas que as pessoas, Isso, né, isso. E você esperam que precisa de um aconteça. E plano para precisa isso. de um plano para isso. Você precisa de parceiros, entendeu? Existe uma legislação aqui em São Paulo que acima de um número certo de pessoas, você precisa ter uma UTI do lado. Então, às vezes a pessoa fala, Sim. poxa, mas isso, eu estou tendo que contratar a UTI. Você fala, então, você está tendo que contratar a UTI exatamente porque se acontecer uma coisa, você vai ter esse tipo de plano de ação. E as pessoas, às vezes, veem aquilo como um problema de custo. Eu falo, na hora que você está vendo como um problema de custo, você realmente não está entendendo o que você está fazendo. Porque você está unindo pessoas, essas pessoas têm que ter uma experiência Com positiva, certeza. e se acontecer alguma coisa, você tem que ter um plano de ação. E não ficar desesperado na hora do vamos Não entrar ver, em pânico, entrar em tem que pânico, saber entendeu? E aí você vai piorar a situação. com Você tem que dirimir, você tem que reduzir a situação de risco. Você tem que passar para as pessoas gestão. Você tem que entender que aquilo não vai ser a primeira, não vai ser a última a ter um problema, um risco, um acidente, enfim, mas você precisa saber o que fazer. Então, acho que é esse conhecimento coletivo que a gente está se propondo a amplificar. E dando mais uma pinceladinha aí no evento lá que vai acontecer no Rio Grande do Sul, O curso. o curso ele é voltado para gestores de feiras e eventos, porque o interesse ali é B2B, né? Exato, como eu te falei, eu diria que ali no mínimo 5 anos de experiência Sim, para prévia poder. com gestão, para realmente poder entender as discussões que a gente vai fazer lá. De novo, não é apresentações Sim. de lista de como organizar o melhor evento. Esse, como eu falei, existem outros cursos no mercado muito bons que eu indico todos, do Senac, são todos excelentes. Estão disponíveis no Brasil todo. Ali como eu te falei, é uma coisa talvez mais próxima de uma pós-graduação, sem ter essa rigidez de um curso de pós-graduação, né? Eu diria que o assunto é um assunto de pós-graduação, mas sem a rigidez, porque é um trabalho entre profissionais, é um trabalho com uma universidade super renomada, onde a gente quer fazer um trabalho de aprofundar os conhecimentos mesmo. Entra entre os temas, entre as disciplinas também, essa questão do trabalho do marketing, porque isso também é uma das preocupações, né? De quem trabalha em feiras, Sim, você precisa negócios, conhecer as tendências de tecnologia, quais são a forma as de ferramentas que divulgação. você tem, melhores práticas da forma de divulgação, né? Que antigamente era correio, né? Sim. Vamos dizer assim. Hoje esquece, Hoje, né? Então, mas também você vai ser intrusivo de ficar mandando mensagem de WhatsApp para todo mundo aí? Não sei, entendeu? Então tem um meio do caminho aí que as pessoas precisam entender qual é a melhor forma, qual é o jeito menos intrusivo de fazer isso, quais são atividades que mostram que tem o melhor retorno pelo melhor custo. Então, acho que é exatamente esse tipo de conhecimento que a gente está tentando disseminar. E a inteligência artificial vai trabalhar com vocês em dezembro, de que forma? Olha, a inteligência artificial já trabalha, porque a gente já vai ter, por exemplo, reconhecimento facial. Reconhecimento facial já é uma dessas. Tá. Eu estou trabalhando ainda não consegui ainda fechar isso, mas tem tempo para fechar, que é você ter como se fosse um assistente virtual que você coloca quais são os seus interesses a visitar a feira. E esse assistente virtual te diz: visite esses estandes, assista estas palestras, né? Então eu quero fazer isso de uma forma interativa também, que a pessoa se prepare, né? Porque muito que acontece também é que o visitante, às vezes, ele não se prepara. E onde é que a gente percebe isso? A pessoa, quando chega no local, ela não lembra do código que ela fez, não lembra do e-mail que ela colocou para se cadastrar. A primeira coisa que ela pergunta é se tem um mapa impresso do local. Então, essas são características de pessoas que não se prepararam para o evento e a gente vê esse perfil se alterando, né? Então, daí, quando a pessoa chega, ela, por exemplo, só o reconhecimento facial já dá o acesso, ela já vai ter uma lista daquelas empresas que ela tem que visitar, eventualmente ela já tem essas agendas definidas e marcadas, as reuniões. Então, a gente está saindo de uma coisa onde você não se prepara para participar de um evento, para uma situação onde o organizador sim te ajuda e te ajuda muito a se preparar para você otimizar o seu tempo lá. Tempo é dinheiro. Provavelmente tem gente que viajou, se deslocou, né?
participar de eventos, a gente sabe, incorre em custos. Então, Sim. quanto mais você se preparar, melhor será o seu retorno no seu investimento. Só mais um minutinho, quero mandar um abraço muito especial para a influenciadora, A Regina Mesquita. Regina Mesquita, o seu esposo Joaquim. Joaquim, que estão sempre com a gente, sempre batendo um papo, sempre, né, mostrando caminhos, a gente fica Mostrando muito caminhos. feliz. Também para a Ambra, que está A sempre no Ambra nosso sempre programa, também, sempre seguindo a divulgando o gente, nosso divulgando o nosso trabalho, né? trabalho. E quero Da também fazer um Biótica. agradecimento ao pessoal Ambra da da FISPAL, a Da Ambra. FISPAL. Eu quero Ambra agradecer a Nobre. FISPAL. A A FISPAL, olha o que ela FISPAL, fez. Eles Daniel, assessoria Tereza. reproduziram no site, no Instagram deles, No Instagram e no site e no deles, site o nosso o podcast. nosso podcast. Que Isso, bom. Foi um isso foi uma presente. Foi maravilha. um presente para nós. Foi um Presentaço já de presentaço para nós. Natal, sem Já contar de o que nós... Natal. E eu tô achando que nós vamos ser convidados para ir pro Japão, vamos aguardar. O programa não terminou ainda, né? Terminou ainda? Ó, Vamos eu sei falar aguardar. japonês, viu? Eu sei. Mas é isso, você tem mais, tem abraço também para mandar? Tem a Dona Eunice lá, Tem a aquela senhora Dona Eunice. que participa com a gente. Bom, enfim, tem muitos nomes e seria impossível falar todos. Mas a gente fala a cidade, né? Eu não sei se eu já falei Barreto, Jabuticabal. Já falou Já falei Bauru, Bauru também, já falei. Sorocaba, o pessoal de Doutor Sorocaba Bom, também. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Manaus, Manaus, né? Campo Fortaleza. de Jordão também, Campo de Fortaleza. Jordão. Então nós estamos indo muito longe. Muito A gente quer longe. agradecer. E é claro, o resultado são pessoas desse nível desse que nos nível no nosso agregam, né? Como eu programa. falei, que abraçam o nosso programa, uma agenda dessa super lotada e veio nos prestigiar pela segunda. E virar a terceira, que eu quero ir 40 aqui. anos. Com Eu certeza. quero antes da feira também de Antes da feira de dezembro. dezembro. Ah, Eu ótimo. quero ela para a gente estar divulgando aqui também mais uma vez, né? E se você ainda não fez Seu contato, se credenciamento. você não fez seu credenciamento, procure aí a Experience organização. Expo, ao BRAF. Acho que, se dúvidas, pode anotar o seguinte e-mail, bem simples. Sim, pode ser. todos@ubrafe, então é ubrafe no final Sim. com .org.br. Vamos repetir. todos@ubrafe.org.br. O credenciamento já está aberto, já está aberto. Já então, pode está aberto. mandar, e aí a gente Pode direciona que pode ser visitante, pode ser Sim, expositor. As sim, dúvidas sim. podem ser as mais. E há vagas também para expositor. Sim, pode. Qualquer tipo de pergunta que tiver, com todos@ubrafe.org.br, tá tudo certo. A pergunta que eu vou fazer é de ansiedade, viu? Você teve 2.800, né, na última. Isso. O que você espera? Então, eu acho Uns que 4.000. 3.500, Uns os 3.500 eu estou sendo até conservador, porque se eu pensar que eu Não, um vou pouco atrair mais, o público do Prêmio Caio, por exemplo, que Sim, acontece sim, à noite, aproveita já. o Prêmio Caio é um evento que atrai 1.500 pessoas, então 2.800 mais 1.500, É entendeu? fácil. Então, assim, É tudo no mesmo e local. eu estou ali, trabalhando, então, obviamente, para trabalhando. que sejam mais, mas de Sim. novo, para mim, muito mais do que a quantidade é a qualidade. Sim, O com certeza. público foi o que do você Prêmio falou. Caio já vem com um filtro muito bom, Sim. porque são promotores, são destinos, são Sim, hotéis sim. do Brasil todo Brasil todo. que estão sendo reconhecidos pela sua atuação no Sim, mercado. sim. Então é um filtro espetacular. Então lá eu não preciso selecionar, já vem selecionado ali. Então agora é só uma questão de trabalhar. Um abraço ao pessoal do Portal Eventos. Com que certeza, Sérgio Paz, organiza, Sérgio Filho, é. muito obrigado Queria- pela parceria. Queria só falar um pouquinho a respeito do prêmio o prêmio Caio seria um Oscar do Um Oscar, empresário, Seria o né? Oscar dos Exato. eventos, Vamos né? dizer, ele é voltado só para empresários do movimento feira ou empresários de Não, outro segmento? é do setor de eventos como um todo, porque tem hotéis, tem destinos. As montadoras ganham o prêmio Caio? Sim. Então, assim, ele é um evento bem, como é que eu posso dizer, bem democrático e bem amplo, onde ele realmente tenta premiar quem são os parceiros, os Sim, atores sim. desse setor de eventos na sua amplitude mesmo. Então, Que beleza. 25 anos de 25 história, né, anos, pessoal? não E olha só, uma pauta É. para nós, para o nosso podcast aqui também Sim. trazer o pessoal do Prêmio Caio. Sim, Com com toda certeza. certeza, eu juntar o prêmio da Deus, uns 2, 3 que se organizam aí, Isso, pra exatamente. explicar um pouquinho mais, que é um Explicar um prêmio, pouquinho, o que é, prêmio que é um conceituadíssimo. prêmio, um Oscar É um da- Oscar, da- é um né? Oscar, não tem sombra de dúvidas. Estamos lutando para isso também, Estamos né? lutando para isso. Vamos lutar para ganhar o Vai lá, nosso. pronto, é isso aí. Bom, o PO a gente PO a gente falaria fica 10 anos, 10 querido, anos. mas nosso tempo É isso, está obrigado encerrando. aqui pela Suas oportunidade. considerações finais, se dirige ao meu público que te adora? Sim, obrigado. Acho que quando a gente trabalha com eventos, a gente sente às vezes falta desse tipo de coisa, entendeu? Sim, A gente sente tipo de falta de informação, de números, de com referências, certeza. de dicas. Então eu até agradeço vocês, porque vocês ajudam a amplificar esse tipo de A coisa, gente né? agradece. O setor de eventos é bem específico.
Não dá para você chegar numa livraria ou na Amazon lá e pedir um livro, tal. Vai vir livro, mas às Sim, vezes a sim. informação não Sim, está lá. Não é o que você Então, precisa. aonde eu consigo essa informação? Com quem está? Então, Sim. a associação se propõe a ser a praça. Eu falo assim, informalmente, a gente é a praça do setor, Com né? certeza. Quando você tem certeza que você vai chegar lá, pelo menos alguém vai estar lá. Alguém vai estar lá, à disposição. Então, eu acho interessante que você que ainda não é associado ao UBRAF, né? Vai lá, conheça, Conheça. bate um O papo. mesmo né? e-mail que eu falei, o Isso. todos@braf.org.br, Sim. dá acesso a esse tipo de Sim. informação Você também. tem hoje um número de 100 associados. associados, são 100. 100, 100 empresas. mas 100 isso, empresas. 100 empresas, mas elas isso pode crescer. Eu acredito assim, eu falei, a gente representa entre 80% e 90% da cadeia de valor de eventos com foco na geração de negócios. Sim. Acredito que a gente vai chegar aí a 120, 130 Bom, associados. 30% Mais do que isso, eu acho que, de novo, não precisa Não há até, necessidade. porque aqui em São Paulo eu já tenho as 7 principais venues, eu tenho todos os grandes promotores de feiras e eu tenho já os grandes parceiros da cadeia de valor. Então, se eu for crescer mais do que isso, de novo, eu vou estar jogando qualidade por quantidade e não é o que a gente precisa. Com certeza. Verdade, com Então, Ana certeza. Cláudia, chegamos ao final Chegamos de em mais um mais um episódio, episódio. né? E com sucesso, porque cada vez mais você Mas- vem, né? P.O., aceita o meu abraço, Obrigado. o meu carinho, e já fica convidado para participar na sexta-feira. Antes da feira, com Pra- certeza. Tá ótimo. E eu gostaria muito de ter notícias do evento do Rio Grande do Sul para que nós possamos Pois não, com certeza. anunciar aqui mais esse sucesso teu, Sucesso, tá? com Com certeza. certeza. Obrigado. Leva meu abraço a você, a toda a tua equipe, e que o evento lá no Sul seja recheado de glórias Será. e fica tudo bem. E a feira, com toda certeza, Certeza. você não vai precisar me falar, porque como diria outro, eu estarei Vem lá, lá. Perfeito. se Deus assim o permitir, né? Então é isso, Pel, muito Muito grato. obrigado. Obrigada, P.O. e toda a sua assessoria de imprensa também, Obrigado. que fez essa ponte aí. À Mais uma disposição. vez, a nossa técnica aos cuidados de Francisco, esse grande profissional que faz o nosso programa crescer cada vez mais com o seu profissionalismo, né? E com o carinho que ele tem para conosco. Muito. Fiquem todos com Deus, tenham um forte abraço a toda a família brasileira, onde você estiver nesse planeta, meu abraço, meu carinho, e até a próxima edição, se Deus assim o permitir. Tchau, gente. Tchau, Fica se com Deus Deus. quiser. Um beijo.